Bom dia a todos. As revistas estão aí, Vancassi? Vão receber um presente logo no início hoje. Eu acabei chegando depois no último domingo, mas aí a irmã Cássia já vai trazer um presente para... Nós queremos, vamos abrir as nossas Bíblias nesse texto, por gentileza. Romanos capítulo 1. Os que têm vindo, alguns que têm vindo na quarta-feira, nós já passamos por essa leitura. Hã? Pode ir. Pode. Romanos capítulo 1. Versículos 18 em diante. Que alguns pontos da revista já vão acompanhando, mas para o próximo domingo, a sugestão é ler o tema seguinte, anotar, rabiscar e depois trazer perguntas mesmo. Tem uma tarefinha também aí no início de cada lição. Deixa só o irmão Eldo já distribuir. Os que são da classe de novos membros vão verificar que nós ontem trabalhamos algo dessa mesma temática, que é a questão do nosso coração decaído. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 1, 18 até o final: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade,
sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, é um texto triste, porque ele descreve uma realidade triste. E nós vamos orar e entrar nesse tema de ídolos do coração, vendo primeiro o efeito da queda sobre nós. Ele, num sentido, foi meio devastador. A gente vai ver. Senhor Deus, nosso Pai, ó Deus de misericórdia, amor e bondade, muito obrigado por essa manhã, pelo que já temos feito. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifique de toda a injustiça e, por meio do Teu Santo Espírito, ilumina nossa mente, nossos corações, fala conosco pela Tua palavra, abençoa-nos, dirija-nos e que nós possamos perceber a nossa completa necessidade de Ti, da Tua graça e do Teu Evangelho. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, o que é um ídolo, hein? O tema dessa revista, se vocês olharem na capa, é ídolos de onde? O que é um ídolo? Fiz uma leitura extensa, aí alguns cochilaram no meio da leitura já, eu falei, agora vamos voltar e pensar, o que é um ídolo? Um livro bem assim, interessante de ler, olhando na turma jovem aqui da esquerda e da direita, é Ídolos Falsos, do Timothy Keller, bem atual. Lá tem um conceito de idolatria, por isso que eu queria ver qual o conceito de vocês. O que é um ídolo? Alguma coisa que você idolatra. E por que a gente idolatra essa alguma coisa? Isso é uma coisa muito mundial, né? A gente vê as culturas através do mundo, sempre tem algum objeto de culto, não é isso? Como é que a gente pode dizer o que é um ídolo? Uma coisa que idolatra, uma coisa que cultua. Por que a gente faz isso? O Keller coloca assim que ídolo é aquilo que dá significado para a minha vida. Eu digo assim, se eu tiver isso aí, se eu não tiver eu vou ser infeliz. Agora se eu tiver, eu vou ser extremamente feliz. O que vocês acham desse conceito? Como sendo alguma coisa que dá significado para a vida. Nesse sentido, quais são os ídolos pós-modernos que nós podemos enumerar? Sim. É algo que idolatramos, é algo que depositamos a nossa esperança, né, Geraldo, você falou? O irmão está perguntando se a aparência pode ser um ídolo. O que vocês acham? Academia é um ídolo, é? Aí alguém vai falar assim, só se for porque você não faz, não é assim que o pessoal fala? Irmãos, deixa aqui marcado Romanos 1,
Dê uma olhada aqui numa coisa. Quando o Evangelho vem na nossa vida, uma das características da graça de Deus na nossa vida é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. O Evangelho veio a pessoas num mundo cheio de ídolos, né? Na cultura greco-romana, nessa área de Éfeso, acho que agora chama Salônica, essa área lá na Grécia, onde foi plantada essa igreja. Não existe mais lá a igreja, mas historicamente a cidade está lá. Vamos ler o versículo 9, que está aí projetado? Olha que o Evangelho entrou no meio deles. E aí olha o que o apóstolo escreve, relembrando esse fato. Então isso aqui são lembranças de como o Evangelho chegou para aqueles que o receberam aqui na cidade. Vamos ler juntos o verso 9? Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E o 10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Voltando para o verso 9, o Evangelho entrou, e o que aconteceu com os ídolos em que eles, como diz a irmã Eunice, os ídolos em que eles cultuavam, buscavam esperança? O que aconteceu? A gente está falando da vida dos outros, estamos falando dos habitantes de Tessalônica. O que eles fizeram em relação aos ídolos? Que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio? Ou seja, Paulo, Silvano e Timóteo trouxeram o Evangelho para eles. E como? O que eles fizeram com os ídolos? Deixaram, abandonaram. Só que uma coisa foi deixada e a outra preencheu. Aquilo que preenchia eram os ídolos, o coração. Mas aquilo que passou a preencher, quem? A agenda era uma agenda controlada no coração pelos ídolos. Agora a agenda está diante da luz. Vos convertestes a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais são os ídolos que o Evangelho já tratou na sua vida? Onde você buscava significado para a sua vida antes do Evangelho? Alguém tem coragem de compartilhar? Ou você fala assim, eu sempre fui da igreja. Um colega meu que era sempre da igreja, nasceu mesmo em berço cristão. Aí ele foi convidado para ir numa reunião de universitários. Aí ele chegou lá, participou lá da reunião, tinha uns 20 e poucos jovens. Aí ele falou assim, estou tanto tempo na igreja, mas a impressão que eu tenho é que essa turma tem algo que eu não tenho. Não era uma pessoa devassa, nada não. Ele tinha religião, mas não tinha Jesus. Já pensou isso que pode acontecer com... É impressionante como a idolatria é sutil. Uma pessoa pode pensar que ela é crente e ela é religiosa. Ou não? Vocês acham que os fariseus pensavam que eram, como é que chama? Legalistas? Quem falou isso para eles foi o Senhor Jesus. Eles não sabiam não. A gente pode não saber. Quer ver uma pessoa na história famosão que aconteceu isso? John Wesley. Quando ele embarca naquele navio, os que gostam de ir para IA, ir para a internet,
Veja quando ele embarcou e ele está indo no navio, viagem longa para a Nova Inglaterra. Eu faço igual os pentecostais, eu chego e me arrepio. Ele estava ouvindo os morávios cantar. Quando ele viu a alegria nos morávios, ele falou: tenho que confessar uma coisa, eu estou indo pregar para o pessoal da Nova Inglaterra, mas essa alegria eu não tenho. Eu preciso da alegria dos morávios. Mas ele já era do Clube Santo, com Carlos e John Wesley, lá já tinha o clube deles, não ficou conhecido assim pelo pessoal que falava até mal deles, porque eles buscavam devoção completa a Deus. Irmãos, às vezes a gente pode estar sinceramente errado, porque nós podemos estar, não sei como dar isso no coração, porque o coração, ele produz alguns planos. Bora voltar para a gente seguir, por gentileza. Ele produz alguns planos. Olha depois como a queda foi devastadora para nós. Vamos ler esse texto? Pensando que a gente já introduziu o assunto. Vamos ler juntos? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Olha esse destaque. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. Essa coisa é tão pesada, que nesse capítulo 6, no versículo 11 e 12, observe como estava a questão, como o negócio foi profundo. A terra estava, vamos ler juntos? A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que ela estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Isso é uma descrição de todos nós sem a graça e o Evangelho. Há algo poluído na fonte, o coração. E aí Isso é o que a Reforma Protestante trouxe, no sentido de que há um elemento de o mal que acometeu o homem. Tem um livro da editora Pés, acho que é Os Puritanos e a Salvação. Tem um capítulo dentro desse livro que é um sermão ou é do Samuel Bolton, ou é um daqueles outros, lá do século 17. Ele disse que o pecado é o mal sem par, é o nome do sermão dele. Pecado, o mal sem par. Quer ver como o pecado é grave? Se o pecado, por que o pecado é o maior mal sobre a terra? Aí os irmãos argumentavam assim, é porque só ele nos separa do maior bem que nós precisamos. Quem é o maior bem que nós precisamos? Cristo. Não é que o câncer pode colocar uma pessoa num grande sofrimento por um tempo, mas ele não a coloca fora da bênção e do relacionamento com o Pai. Mas um pecado pode nos trazer grandes consequências. Então, tem um pastor batista que diz que a depravação, ele é o estado da natureza que faz o homem, e aí vem já entrando na idolatria, faz o homem colocar o eu no lugar de Deus, e a buscar autossatisfação, buscar honra e interesse, como o fim supremo de todas as suas ações. Cada ser moral, ele deve viver e agir para o bem maior, o qual é a glória de Deus. A depravação, ela é a corrupção da natureza, que leva os homens a agirem para a própria glória. Como seria o Pai Nosso do idólatra? Essa foi para a provocação, não foi? Como é o Pai Nosso do idólatra? Exaltado seja o meu nome acima de todos no céu. Podia ser assim, não?
seja feita a minha, exaltado e santificado seja o meu nome, que o meu reino se expanda, e o resto que se dane. É quase isso, né? Infelizmente, irmãos, a depravação, ela trouxe um elemento antropocêntrico, egocêntrico. Dê uma olhada nessa citação. O homem coloca o eu no lugar de quem? Não estou exagerando não, a gente fica assim admirado da desgraça que foi o Éden para a nossa... A pessoa fala, mas será que isso é verdade? Dá uma olhada no jornal, na mídia. Na nossa revista tem uma citação do Bavinck, tá? A Sagrada Escritura admite e manifesta na realidade a universalidade do pecado e a depravação humana que tem o seu início na concepção. Aí a gente volta agora e ele termina assim a citação: o pecado não está localizado sobre e ao redor dos seres humanos, mas dentro deles, e se estende a toda a pessoa e a toda a humanidade. Nesse texto que lemos, Romanos, né? Nós queremos ver a causa, os sintomas e o tratamento para essa depravação, essa corrupção do coração humano. Somente Deus, na pessoa de Cristo, pode vir em nosso socorro e fazer o que está nesse versículo. Vamos ler esse versículo tão bonito? Observe como o privilégio de termos a graça de Deus, ele é espantoso. Porque como é que uma pessoa pode mudar totalmente? Com esse presente da graça. Vamos ler juntos? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis dos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observei. O Philip Yancey, que escreve tão bem como o Max Lucado, no livro dele, Decepcionado com Deus, que ele escreve para o irmão dele, ainda decepcionado, está lá no prefácio. A parte inicial do livro é horrível, mas ao longo do livro todo, ele vai mostrando como Deus começa lá no início da Bíblia, com a lei, conduzindo o seu povo, e aí quando você vai avançando na Bíblia, é como se ele fosse se tornando íntimo nosso, ao ponto de fazer isso. Irmãos, vocês percebem que o pecado trouxe um afeto ante Deus para a alma, e o Espírito Santo traz uma espécie de atração, de imã, para que nós passamos a desejar o que Deus deseja e odiar o que Deus detesta. Isso é graça. Isso é a transformação do Evangelho. Olha essa limpeza. É tipo assim, quem é que manda no teu coração? Aí você faz aquela lista de ídolos e de significados para a vida. Aí eu falei, quem é que está mandando agora? Aí você, mandando não, me amando, cuidando, consolando, dirigindo e fortalecendo. O meu Pai Celeste, o crente diz. O Evangelho. O Evangelho traz essa nova dinâmica. Ele traz a dinâmica de quê? Deus agora não é uma força distante. Ele é alguém próximo. Ele é alguém íntimo. Perguntas de vocês. Fácil, tá, Geraldo? Fácil. Não é tão fácil, mas essa questão do antropocentrismo, nós discutimos como o egocentrismo, mas seria
possível de nós entendermos que ela também pode ser coletiva, cultural. Então, o olhar não é somente para o que eu quero, mas o que a minha cultura, o meu povo, etc. Como a exemplo dos próprios fariseus, que defendiam uma visão cultural, né? Podemos entender nesse sentido ou não? Pergunta boa do Geraldo. Ele está perguntando se a gente está falando isso numa questão individual, mas eu vou fazer um exercício aqui interessante que ele falou. Quais são os ídolos que a nossa cidade tem? Tem ou não ídolos? Ele está dizendo se isso é uma questão pessoal ou culturalmente nós podemos identificar ídolos. Quais são os ídolos que os nossos colegas, amigos cultuam? Pessoas odiarem as outras. Odiarem? Odiar. Tanto o amor, mais do que Deus, como odiar também até aqueles que são temidos. Por exemplo, uma pessoa que eu odeio, pode ser político, pode ser o que for. Isso é pelo meu ponto de vista, também é ídolo. Tanto idolatra como amor, como temer a pessoa, como um carrasco, um cara. Aí odeio, já é ídolo do seu coração. Boa. Já se tornou um ídolo. Perceba, se a gente for pensar em idolatria, sentimentos fortes são aguçados, não é isso que você está falando? Coração. Coração traz ódio, traz amor. Diz assim. Sim, desperta. Sabe por quê? Desperta tantos sentimentos negativos? Por causa... A gente não consegue ver a profundidade desse versículo, né? Vamos ler juntos? Enganoso é mais do que todas as coisas. Aí para destacar ele fala, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É fundamental. Olha, observe, pegando isso aí, olha. É fundamental, está na nossa revista isso. Conhecer o que está por trás dos seus anseios. Por que que eu estou desejando isso? Por quê? Porque tem coisas profundas que estão levando a esse anseio, a esse desejo. Dá uma observada como, em 2 Coríntios, pensando assim, olha, precisamos nos valer da graça de Deus. A pergunta diagnóstica que nós fizemos é, por que eu estou focado nisso, desejando isso? Aí você fala, por que identificar esse tipo de pensamento? Aí Paulo vem e nos ajuda com esse texto. Vamos ler esse texto? Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E aí vem o motivo de identificar alguns anseios que são fruto da nossa queda, alguns desejos profundos e pecaminosos, para que esse seja tratado pela graça de Deus na intimidade, possamos levar cativo o quê? Todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Às vezes a pessoa está disposta a fazer algo, ela racionalizou demais, e lá no fundo é algo pecaminoso.
Devemos reconhecer que essas fortalezas, que está nesse texto, sofismas e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, nem sempre estão lá fora, no outro. Mas essas coisas que a gente acha, eu tenho que me preparar para defender a minha fé, para destruir fortalezas, para anular filosofias, sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Não preocupe lá fora, essas coisas se levantam dentro do coração nosso. Por favor. Exatamente o que o senhor estava falando, a questão dos ídolos. A gente às vezes acha que é uma coisa muito grande, ou que é algo fora da gente, mas na verdade é dentro do nosso coração. São coisas sutis que a gente pensa que não, mas que tira o lugar de Deus dentro da nossa vida. Decisões pequenas, no dia a dia. Então, reconhecer os ídolos dentro do nosso coração é muito mais difícil do que a gente reconhecer fora. E é isso que a gente tem que ter cuidado, colocar diante do Senhor o nosso coração, né? Dá-me, filho meu, o teu coração. Então, acho que era isso. Alguém mais queria falar alguma coisa? Obrigado, irmã Larissa. Irmãos, vamos pegar nossa primeira parte e voltar um pouquinho para Romanos. A queda afetou toda a descendência de Adão. Queda. Parece um vírus, né? Algo assim. Mas eu acho que é mais do que um vírus. Parece que é algo da nossa intimidade. A gente pode pensar assim. Parece que foi feita uma mutação no DNA lá pelos primeiros pais. Dê uma olhada, vamos ler esse texto que está aí projetado? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Pegando essa primeira parte, entra o pecado e pelo pecado entra a morte. Então, apesar de alguns irmãos, viu essa daí, Paulo Renan? William Craig, dizendo que o pecado original, irmãos, a gente tem que pedir graça do Senhor. Pega um texto desse e dizer que não veio algo dos nossos primeiros pais como que fosse um germe para depravar todos, como se fosse algo para poluir a nossa natureza. Ou seja, todos os homens, em todas as épocas, em todos os lugares, trazem o germe consigo do pecado original. Aí Davi, ele traz essa afirmativa naquele salmo de confissão. Vamos ler juntos? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O Bavinck, ele diz assim, uma citação que está na nossa revista: assim como o pecado original se estende por toda a humanidade, aqui Geraldo, talvez tenha algo, essa questão cultural que o Geraldo trouxe, assim como o pecado original se estende por toda a humanidade, ele se estende também em todas as áreas da minha vida e da sua vida. Nós temos uma inclinação idólatra em várias áreas da nossa vida. Nós podemos, às vezes, nos relacionar com alguém meramente para satisfazer o meu ídolo de satisfação, meu anseio. Irmãos, isso traz algo profundo, porque ele exerce, dê uma olhada, ele exerce influência sobre
toda a pessoa, a mente, a vontade, o coração e a consciência, a alma, o corpo, sobre todas as capacidades e poderes de uma pessoa. Ou seja, o pecado ele afetou o ser humano por completo. Aí sabe o que a gente faz? A gente entra na igreja e não se coloca numa condição para que a palavra venha e entre, olha o que eu vou dizer, entre para tratar as raízes pecaminosas mais profundas da alma. Entenda o que eu estou falando? Os hábitos mais profundos que minam o nosso prazer, alegria, satisfação em Deus. Vamos ficar de pé e ler um texto bem legal sobre isso. Aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. É só um versículo. Romanos 6, 17. Dê uma olhada nesse texto. O que eu vou falar, eu aprendi com um pregador falecido, uma bênção. Martin Lloyd Jones, quando está expondo Romanos, esse texto, realmente, vamos ler só esse versículo, esse que está aí projetado. Vamos ler juntos? Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Vamos sentar e pensar nesse versículo? Pode deixar isso aí mesmo. Poder sentar, foi só para esticar as pernas. Está aí o texto. Nós estamos fazendo o seguinte, eu falei uma coisa bem negativa. Falei que a graça de Deus quer, onde o pecado enraizou em nossa natureza e nos escraviza, e cada um de nós é de um jeito. Vem agora o Evangelho para tratar em profundidade os hábitos profundos que o pecado trouxe. Isso é graça. Eu já tinha citado uma vez aqui sobre isso, aí veio na memória de novo a questão de Abraão, que Deus presenteou Abraão com Isaac, para você ver, né? Que Deus dá para a gente, Ele dá carro, dá casa, dá uma esposa, dá filho, mas Abraão amou Isaac, já estava amando Isaac, na verdade, acima de Deus, e Deus fez uma prova com ele. A questão do não pode amar de hipótese alguma, né? Não é fácil falar, né? Mas e Abraão foi provado aí, com quase fogo com o filho dele, né? Sacrifício. O irmão Tássio está falando que Deus nos permite usufruirmos um tanto de coisas, e às vezes Ele vem e pede isso para verificar de fato onde está o nosso coração. Onde será que está o nosso coração? E vê se essa experiência aconteceu com você. Vê se esse versículo saltou da Bíblia e entrou igual uma espada assim, conquistando sua alma. Dá uma olhada na experiência. Mas, graças a quem? A Deus. Está lá, você, como eu, buscando significado naquilo que não é Deus. O nome disso é idolatria. Só que aqui diz outra coisa. Graças a Deus, é a obra dele, porque outrora, no passado, o que éramos? Escravos do pecado. Escravos, conforme nós vimos agora há pouco nessa citação de Bavinck, o pecado exercendo influência sobre toda a pessoa, mente, coração e vontade. Não foi isso que eu falei? Está na nossa revista? Agora vem Deus com o Evangelho. E aí vem uma coisa que nós não queremos, porque o pecado não quer deixar, é abrir as comportas do coração para que Deus entre e faça uma devassa nos nossos hábitos mais profundos. É isso que nós não queremos, e nós precisamos abrir para isso. Senhor, trabalha na minha vida, a boa obra. A gente tem um capítulo, parece que a gente trabalha isso, mas eu acho que é a próxima aula dos novos membros, eu estou aqui pensando, que é sobre o desenvolvimento da salvação. Observe o texto.
viestes a obedecer de coração a quê? A forma de... O Evangelho vem à mente. Dê uma olhada como isso é legal. O Evangelho vem à mente. Ao mesmo tempo, ele vem e atinge o... Perceba que dá muita dificuldade quando você monta um showzaço de música para atacar a vontade das pessoas. Quando as pessoas precisam ser tratadas à imagem e semelhança de Deus, nós fomos preparados por Deus para recebermos o Evangelho na mente, para o Evangelho impactar o nosso coração, para que a nossa vontade de devoção seja conquistada de forma racional. Uma decisão pensada. Olha, a mente, o que vem à mente? Uma forma de doutrina. Essa forma de doutrina, eu a entendo e ela impacta o meu coração. E a minha vontade, ela é movida à obediência. Perceba que aí você está trabalhando os aspectos da queda: mente, coração e vontade. Isso é evangelho. Evangelho é algo para transformar a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade livre para adorar o Senhor com alegria. Oh, eu fui criado para isso. Eu fui criado para andar com Deus e perto dele. Que privilégio! Ele me chamou para isso. Não é que é uma coisa... Bora voltar que já fizemos uma reflexão. Eu vou terminar esse primeiro ponto e perguntas de novo, tá? Aqui, ó, o término. Último parágrafo da nossa revista, da primeira parte. Vamos ler juntos para a gente já fixar? Já nas pessoas alcançadas pela graça e remidas por Cristo, esse germe foi dominado. Como diz Paulo, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Contudo, é preciso valer-se da graça de Deus para que os resquícios da velha natureza não voltem a se manifestar. Nós passamos pela graça a ter quantas naturezas? Uma que herdamos de Adão e a outra que herdamos do último Adão. Quem é o último Adão? Um é o cabeça da humanidade que se corrompeu e o outro é o cabeça da humanidade que permanecerá. Com todo respeito a essas divisões de classes, biblicamente, nós temos dois tipos de pessoas, independente da questão da sexualidade, cor, sei lá o que mais que dividem. Nós temos pessoas em Adão, e se corrompe. Temos pessoas em Cristo, por causa da bênção do Evangelho, que se aperfeiçoam em Cristo. Onde você está? Quase dizendo, quem é você? Filho somente de Adão ou filho de Deus em Cristo? Onde Deus, o que Deus fez tudo para que nós estivéssemos? Nós que admirávamos a nós mesmos, somos chamados a ter uma obsessão maior do que nós, Cristo. Você fala, como é que é isso? Dê uma olhada aqui em Lucas 7. Acho que é 7, né? Deixa eu dar uma olhada se é o 7. Se não for o 7 é bem... Não, é o 5. Lembra? Pescaram a noite toda. Nem um tambaqui, nem um jaraqui, nada. Lembra?
E a turma era boa de pesca. Aí chega o carpinteiro, o Galileu, o homem comum, e fala, bora voltar. Quase dizendo, está doido, é voltar, passou a noite toda pescando, não deu foi nada, não pegou um lambari, como diz o pessoal de outro interior. Irmãos, é interessante, racionalmente não dava para pescar mais. Não dava, estou tentando ilustrar essa primeira parte, olha, não dá para ir mais, olha aqui. Olha a invasão de privacidade. É Lucas 5, verso 3. O 2 diz assim, ó, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Pronto, está lá. O verso seguinte, leiam por gentileza. Entrando ele em um dos barcos, aí quando ele termina essa instrução, o verso seguinte, quando acabou de falar, volta para o Simão e fala, Simão, é o seguinte, pode voltar para o lago e lançai as redes para pescar. Olha o sofisma que levanta, olha a situação que vem. Espero que vocês entendam o que nós lemos lá em Coríntios, agora há pouco, sobre sofismas e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Racionalmente não dá, Senhor. Não dá para fazer isso. Vamos ler o versículo? Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. E aí vem o mas, sob a tua palavra, o que ele está fazendo, hein? Pegando o seu pensamento, levando cativo a quem? A palavra de Cristo. Não sei se você às vezes tem umas coisas que você fala assim, não vai dar. Não. Quase dizendo assim, não vai dar só para mim e para você. Tem algo maior do que nós, além de nós e nós mesmos nesse mundo. Aí seguindo. Aí acontece algo, acontece um milagre. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Irmãos, aqui, aqui começou a acontecer alguma coisa no coração de Pedro. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Paulo Renan. O senhor falou de sofisma, né? Sofisma é um pensamento que tenta induzir a verdade, quer dizer, engano pela verdade, né? Tipo assim, você fala algo que parece ser verdadeiro, mas é falso, né? No caso, pode-se dizer que Pedro aí, quando ele fala assim, não, mas sob a tua voz, né? Sobre o teu mandamento, a tua palavra, eu vou lançar a rede. Era como se, tipo assim, eu passei a noite inteira jogando essa rede aí, não catei nada. Esse cara apareceu agora aí, tá querendo me ensinar. A gente pode entender dessa forma esse texto? Que só quando ele viu que os peixes apareceram, ele se prostra, né? E fala assim, Senhor, eu sou pecador, sai daqui, né? Parece, o texto dá essa intenção, que ele tem esse pensamento, mas não é a primeira vez que ele vê o Senhor. Não é a primeira vez. E ele vem e coloca esse pensamento dele debaixo daquilo que Cristo falou, a palavra dele. Ao fazer isso, me lembra, sabe quem? Me lembra aqui em Lucas, quando os leprosos, o Senhor fala assim para eles assim, ó, olha o poder da palavra, fala assim, está lá o pessoal todo com lepra, ele fala assim para eles, vai e mostra-te ao sacerdote. Aí eles saem como? Leprosos. Na medida em que eles estão indo, o texto diz assim mesmo, eles são o quê? Imagine essa cena aí, se não é, dá para pensar nela. Ele falou uma palavra para eles,
Ele sai. E eles vão vendo a cura acontecer neles. Em um sentido, a gente está, Paulo Renan, trabalhando a soberania e a responsabilidade. Do ponto de vista, não é Jesus que tem que se colocar em outro, nós que devemos nos colocar debaixo da palavra dele em várias ocasiões. Quer ver uma coisa aqui? Vendo aqui as lindas que estão aqui, as jovens, os lindos aqui, né, como diz aquele camarada coach, né, os lindos e as lindas, né, assim que ele fala, né, para agradar, mas é assim, ó, né, que é legal isso, né, a pessoa, olha como é que o pastor está me chamando, Deus nos chamou para constituir família, em todas as áreas da minha vida, mas nessa área, Senhor, fique tranquilo, eu cuido. Perceba, é algo que pode enganar o nosso coração. Tipo assim, eu sei que o Senhor me quer feliz, mas eu também quero. E eu não coloco debaixo da dependência da palavra do Senhor. Por quê? O pecado pode fazer isso. Eu posso ou não posso ter os meus desejos como meu ídolo? Meus desejos podem ser meus ídolos? Ou os meus desejos são canais pelos quais os meus ídolos se manifestam? Não é isso? Eu desejo algo que não é o que Deus tem para mim. Quando eu me coloco debaixo da palavra, olha o que acontece aqui. Verso 8, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Irmãos, o que brilhou tão forte aí? Poder, autoridade, amor, graça, compaixão, tudo que Deus é, parece que, especialmente o poder, tá? Mas o poder não vem sozinho, ele vem carregado com a pessoa. Esse Pedro está apenas começando a caminhar com Jesus, não é isso? Esse não é o Pedro que vai negar o Senhor ainda depois? Mas esse não é o Pedro que profundamente na alma vai chegar depois quebrado, porque viu que as suas forças não são capazes de vencer o mal que está dentro dele, e ele chegar lá na praia, correr atrás do Senhor, e o Senhor chegar e falar: Pedro, tem uma coisa para te perguntar, nosso relacionamento já está caminhando, eu gostaria de saber uma coisa sua, tu me amas? Irmãos, o Evangelho vem trabalhar os nossos afetos mais profundos que entregávamos ao pecado, para que o poder do novo afeto nos faça afetuosos por Cristo, afetuosos no relacionamento com Deus, dedicados livremente e alegremente pelo poder novo do Evangelho na alma. Olha como está isso no texto. O verso 9. Vamos ler juntos esse verso? Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Vai para os jovens, Paul Tripp, Admiração é o nome do livro, leitura para preguiçoso, bem fininho assim. Admiração. Quase dizendo assim, ó, se o meu afeto e a minha admiração por Cristo, ela é profunda, ela é real,
pode fazer o que quiser da sua vida, que você vai fazer como resultado da admiração pela beleza do Salvador, a beleza da sua graça, a beleza do seu amor. Que coisa maravilhosa. Por um lado, uma tragédia aconteceu. Nós morremos no pecado. Por outro lado, a graça floresceu. E aí, olha a tarefa que vai ficar para casa. Vamos voltar para a gente pensar. Você tá conversando com seu colega da faculdade, ou com aquele amigo não cristão, seu coração começa a dizer, puxa, fulano é tão legal, ela é tão legal. E aí vai, porque é colega, né? É gente próxima. E aí a afeição aumenta, e você fala, puxa, será que não é esse? Será que não é essa? Ah, pai, eu estou achando que o senhor colocou essa pessoa perto de mim, porque deve ser esse ou deve ser essa. Se for para nós maridos, quando alguma coisa dessa acontecer, você pode ficar certo. A prova que está sendo colocada é para saber se você é tão verdadeiro quanto você quer dizer para os outros que você é. No sentido de, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Quase dizendo assim, o teu tesouro é ela, sua esposa. Dá uma observada então. Nessa nova colega da repartição. Aí Lutero ensina para nós, fala assim, olha, se os passarinhos sobrevoarem sua cabeça, estamos no meio da reforma ainda, não estamos, Paulo Renan, ainda? Não, acabou já, né? Hoje é primeiro, né? Está pertinho ainda, né? 31 de outubro. Para a gente reformar a nossa vida, Lutero fala assim, os passarinhos podem sobrevoar a sua cabeça, mas jamais que eles façam ninhos e choquem os ovos do pecado. Para nós, precisamos cuidar, irmãos, dos nossos corações, porque a tendência nossa, no texto que lemos, essa é a primeira tarefa para casa, é suprimir a verdade pela maldade. Logo ali no início. Em segundo lugar, é olhar a criação. Os meninos aí que gostam de debater alguma coisa de filme, lá em casa ficam me criticando, porque realmente eu gostei demais dos Dias Perfeitos, do japonês que trabalhava limpando o banheiro lá em Tóquio. Gostei mesmo. Porque, em um aspecto, ver aquele incrédulo personagem do filme, olhando as árvores e admirando, nós teríamos muito mais elementos para ter olhos para a natureza, porque nós conhecemos o Criador. Então, quando a gente vê ele se dedicando à leitura de alguma literatura, nós teríamos muito mais para dedicarmos a literaturas que nos aproximam de Deus, a palavra, livros que explicam a Bíblia, que nos iluminam mais, para que a gente, à semelhança do que lemos, não venhamos a desprezar o conhecimento de Deus, ao invés de profanar. Tudo são sintomas, tá? Essa supressão da verdade. Às vezes a gente tem alguém que está sofrendo perto da gente e a gente não compartilha a verdade. Sabe por quê? Porque talvez, em um aspecto, a verdade não é tão importante para mim. Não é essencial. Porque quando é essencial, a gente compartilha. A gente compartilha o que a gente valoriza. Então, a gente olha assim, um dos sinais, esse último aí, da depravação humana, essa rebelião contra Deus. Hoje muitos têm desonrado a Deus ao tomar o seu nome em vão, praticar idolatria, blasfemar, ou
simplesmente ignorar o poder e a santidade de Deus. Vamos ler essa afirmação da nossa revista? Quando o trono do coração não é ocupado pelo Senhor, todo tipo de idolatria acaba tomando esse lugar. Vamos repetir? Quando o trono do coração não é ocupado pelo Senhor, todo tipo de idolatria toma esse lugar. E aí a gente vê, aí, irmão Geraldo, aí a gente descamba essa questão pessoal numa questão coletiva, degradação moral e social. Todo tipo de desvio comportamental e conduta social desajustada. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre esse último ponto aí. O que diz Romanos 1,18? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não é isso? Será que por esse versículo nós não podemos pegar o nosso sociólogo, estudioso das ciências políticas, Paulo Renan? Provocação, né, Paulo Renan? Isso? Será que nós não podemos dizer que toda injustiça ela tem causa na impiedade? Porque esse texto está dizendo isso. Se alguém tiver uma tradução da Revista e Corrigida, diz assim, ó: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Toda injustiça, social ou não, ela tem fruto na impiedade. Porque se você não está devotando a Deus, você está cuidando dos seus interesses. Vocês acham que essa afirmativa ela é muito sociológica ou ela é teológica, essa afirmativa? Por que eu estou falando isso? Porque os sintomas da depravação humana se manifestam a todo tempo, em todo lugar. Tudo isso passa pelo coração corrompido, que faz o quê? Despreza a Deus e sua palavra. O coração corrompido, ele está aberto para abrigar todos os tipos de ídolos. E o que esses ídolos fazem? Prometem o que nunca podem entregar, que é o que o pecador está buscando: felicidade nele. Felicidade do pecador. Perceba então, se você olhar de novo Romanos lá 18 até o 21, você vê que tira o foco de Deus e vai para a criatura. E aí o negócio desanda profundamente. E o que faz com essa doença horrível, hein? Pergunta de vocês antes da gente prosseguir. Irmãos, eu estou preocupado. Sabe o que aconteceu? Eu peço perdão. Eu estou com... Não vamos não. Oi, pastor. Pastor, como a gente pode ver a moralidade sem a piedade? Porque hoje nós vemos muito essa questão de costumes e uma guerra, mas existe moralidade sem piedade? E como pode ser visto essa moralidade fora da piedade? Vocês não acham que as leis que foram dadas para nós foi para produzir um certo efeito moral na sociedade, para trazer uma certa ordem social? As leis, os profissionais do direito sabem disso. Tanto é que quando uma injustiça é praticada, alguém que opera o direito vem trazer uma moralidade, no sentido de uma conduta moral que foi usurpada, sem piedade. Só que para nós temos uma tentação de
pastores, líderes, ovelhas, como um todo. Tentação para todos nós que somos crentes, de termos uma conduta moral sem ser originada no temor ao Senhor, na piedade. Como é que chama isso? Nós que somos crentes. Não é hipocrisia não, hein? Você tem o fulano, mas quando a pessoa está só, ele é terrível. Falsidade isso, não é não? Pode ser quem for. Entendeu mais ou menos assim? É só um por alto, tá, irmão Elton? Pegando a questão do que o irmão perguntou, tem 2 minutos para a gente encerrar, Tiago. Estou brincando. Então é melhor entregar. Não, pode falar, estou brincando. Brincando. Olhando para o que o irmão perguntou sobre a questão da relação da piedade com a moralidade, a gente olha, quando a gente olha e se depara, por exemplo, com uma lei constitucional, a gente percebe que em primeira instância sim ela tem a ver com isso que o senhor falou. Mas à medida que a gente vai aprofundando nas camadas, a gente vai percebendo que ela não necessariamente tem a ver com uma finalidade de atender a um corpo, a um todo, mas sim atender interesses individuais. A gente vai percebendo que é por isso que ela se torna falha em determinada profundidade que a gente vai se submetendo a ela. O que isso quer dizer? Quer dizer então que à medida que nós vamos nos aprofundando, a gente vai encontrando falhas dentro da própria legislação. E é por isso que muitas das vezes alguém consegue manobrar a legislação por interesse próprio. Porque em primeira instância a gente consegue ver que ela atende a um coletivo, mas à medida que a gente vai se aprofundando nas camadas, a gente vai vendo como ela é falha, porque ela foi regida por homens, né? Então, como é que a gente consegue, então, a partir disso, olhar para a moralidade sem a piedade? Não tem como. O fim final é esse fim de atender um interesse individual e não atender ao interesse que a Escritura nos ensina, que é de serviço uns aos outros. Eu já não olho mais para aquela ferramenta que eu tenho de legislação como uma questão de atender a necessidade do próximo. Mas agora eu olho, em primeira instância, na medida que eu vou me aprofundando nas camadas, olhando mais para o interesse individual próprio meu do que do próximo. E a piedade em Cristo é que nos ajuda a olhar para o próximo em detrimento da nossa própria vontade e do nosso próprio querer. Na verdade, a moralidade por moralidade, ela é apresentada num cristianismo sem Cristo. Quando você não tem Cristo. No sentido de você fazer uma coisa dissociada. Hoje nós temos muitos relacionados, pessoas às vezes de nome importante, que se envolve com a fé evangélica ou outra coisa, por interesse comercial, político ou outra coisa a mais. Aí você tem uma falsa piedade com aparente moralidade para o interesse pessoal. Que é uma crítica que nós temos no nosso sistema. Mas vamos terminar com essa tarefa de verificar qual é o tratamento. Vou só mencionar isso aqui, depois você lê o texto em casa. Ontem nós lemos aqui com os novos membros na classe, mas é que há esperança sim para a cura do coração corrompido. A graça de Deus que veio em Cristo se manifestou salvadora a todas as classes de pessoas para nos educar, para abandonarmos a impiedade, as paixões mundanas e viver sendo restaurados em nós mesmos, com o próximo e na relação com Deus, cheio de esperança da vinda do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que veio exatamente para nos comprar de novo, nos remir de toda iniquidade e purificar para Ele mesmo um povo zeloso. Então, essa graça de Deus, aplicada pelo Espírito, é um remédio para nos transformar e nos santificar. O que pode acontecer, e aí a esperança também, homens e mulheres
quando se deixam tratar pela graça de Deus. Impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, nenhum deles herdará o reino de Deus. Mas a esperança e a cura, no sentido de restauração, lavar, santificado pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. E aí a gente... Vamos ficar de pé, irmãos, por gentileza? O que devemos fazer pelo que ouvimos nessa manhã? Devemos crer que o Evangelho da Graça que pregamos é o poder de Deus, capaz de prevalecer contra essa depravação total, como vimos antes, penetrar o coração humano, desalojar todos os ídolos ali instalados, para que o Senhor reine de maneira exclusiva e absoluta em nossos corações. Vamos ler esse texto? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que o nosso coração esteja nas mãos do Senhor e que Ele possa trabalhar na nossa vida com a sua graça. Gostaria, podeis assentar. Tem alguém que nos visita nessa manhã? Eu acho